Aparência, comportamento e comunicação. Esses são os 3 pilares que norteiam uma das profissões do futuro, segundo o New York Times. Acompanhe as novidades, tendências e dicas sobre esse universo que está mudando a forma como nos vemos e como somos percebidos. Podcast Profissão Consultoria de Imagem, uma produção original Centro-Europeu. Olá, meu nome é Lia Germani, estamos aqui no podcast Iniciativa do Centro-Europeu. Eu estou aqui com a Elisa Coll e com a Cris Carvalho, duas experts no vestir. E a minha primeira pergunta já vai ser logo de cara: o que é para vocês vestir com identidade? Bom, primeiro é a gente fugir um pouquinho de todas essas informações que a gente está vendo por aí no mercado. Porque as pessoas acabam muito influenciadas por todas essas informações de marcas, de tendência, principalmente até das próprias consultoras e influenciadores que tem no mercado, e acabam se perdendo um pouco em meio a essa identidade. Puxa vida, o que dá certo para mim? O que seria certo para mim, para eu usar? Será que isso é bacana? Será que isso me favorece? Nesse momento a gente perde um pouco de identidade, porque a gente vai sair buscando em vários lugares coisas com as quais a gente não sabe se realmente se identificam com a gente. Então, nesse momento, o que eu diria, se vestir com identidade, é de repente eu entender um pouquinho mais o que entra pra mim, o que me favorece, o que exatamente dá certo na minha rotina, né? Então, eu vou adquirir uma peça de roupa, essa peça de roupa, o interessante é que ela venha entrando na minha rotina, que ela vai funcionar muito bem com esse meu guarda-roupa, vai ser uma peça coordenável. A partir daí, eu entendendo que isso faz sentido pra mim, tá tudo certo, eu já tô começando a buscar peças que se identificam comigo. Então, aí já começa a ter uma identidade no vestir. Eu acredito que nós somos seres em movimento. Então acho que um corpo em movimento é um corpo que fala. Então olhar para trás, conhecer quem nós somos, entender o nosso repertório, as nossas vivências é muito importante para conhecer a nossa identidade. Mas sentir o nosso presente, o nosso comportamento, o movimento do nosso corpo é entender a nossa identidade. Que nem a Elisa falou, acho que a gente tem que olhar mais pra gente, respeitando o outro, né? Mas olhar para o nosso passado, mas entender o nosso presente. A gente fica muito conectado, pensando nas tendências do futuro, né? Será que vai ser aquilo? Será que eu preciso daquilo? A gente esquece de olhar para conhecer quem realmente nós somos, né? Então, acho que olhar o nosso comportamento, toda essa cultura que nos cerca, o que faz a minha real felicidade, o que me traz para o momento presente no meu vestir. Então, acho que são movimentos que a gente tem que começar a prestar atenção. Eu acho que também tem o lance de você querer agradar ou pertencer a algum nicho, né? E aí você pode se perder também dentro disso, né? A maioria das pessoas faz isso, Lia. Elas acabam indo por uma influência, pode ser de uma amiga, da consultora, da influenciadora, e não sabe se realmente aquilo se encaixa com ela, sabe? Mas como a Cris colocou, essa questão de identidade, ela tem muito a ver com uma memória nossa, uma nossa bagagem cultural, familiar, referências que a gente tinha na infância. Isso tudo vai representar nossas escolhas estéticas, né? Aquilo que realmente nos representa. Aí, quando a gente para pensar sobre isso, a gente começa a se conhecer melhor. A partir do momento que eu me entendo, que eu me olho no espelho, independente do corpo que eu tenho, focando na minha rotina, no meu bem-estar, aí eu penso, peraí, isso realmente, isso se encaixa com a vida que eu levo. Daí a gente começa a fazer escolhas mais assertivas, porque a gente vai trazer para nossa vida em relação ao vestir. E talvez, como eu adoro desconstruções, a gente tenha que errar para aprender. E talvez eu ter que me inspirar no outro, eu consiga me conhecer. Porque eu vou entender que aquilo não é pra mim, né? Eu vou conhecer meu corpo e vou entender daqui a pouco a roupa vermelha que eu estou usando, o comportamento, de repente, do teu corpo não vai dar certo. Então, peraí. Isso aqui não é pra mim. Então, muitas vezes, nos inspirando nos outros, a gente vai entender que não é pra gente, né? Então, a inspiração do outro também pode ser favorável. Eu também acho. Eu tenho uma historinha pra te contar, sabe, Cris? Eu tenho uma história aqui com a Elisa, que eu tive uma crise de identidade logo depois que eu saí da consultoria. Muito crise, assim, eu falei, quase desisti da consultoria de imagem por causa do meu vestir, porque eu sei que eu tenho um vestido diferente, não é padrão consultoras. E aí eu liguei pra Elisa. Chorando. Me ajuda! Chora. Como que eu vou mudar o meu estilo se eu tô pregando pras minhas clientes, elas acharem o estilo delas? E a Elisa foi minha salvação, foi por causa dela que eu não desisti aquela vez. Ela foi
conversou, me acalmou. Eu tô devendo café pra ela. Bora. Podia ser um vinho lá na Serra Gaúcha, né? Vamos lá, então. Vamos vir lá na Serra Gaúcha, gente. Bom, a gente começou e na verdade vocês não se apresentaram direito, né? A gente não sabe, por exemplo, que você é da Serra Gaúcha, quem tá nos ouvindo, né? Conta um pouquinho da onde vocês vieram pra gente, fazendo por favor. Cris, pode falar? Pode. Então, né? Eu sou da Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Eu acho muito parecido com Curitiba. Eu falo que Curitiba é minha segunda casa, né? Porque eu acho aqui uma cidade... O clima é muito parecido. 4 estações do ano no mesmo dia. A gente está sempre com o casaquinho. Até uma questão cultural. E eu venho de uma cidade onde a gente tem uma questão de moda muito forte, né? A Universidade de Caxias do Sul foi a segunda que surgiu no Brasil com o apoio da FIT e da Santa Marcelina. E lá tem um mundo de malhas, de marcas. Então a gente tem o Lanifício Sebe que fazia... Imagina, eles exportavam para Pierre Cardin. Então a gente tem uma cultura forte. Então eu fiz faculdade de moda lá, sou designer de moda, me formei há 29 anos, não, me formei há 25 anos atrás. E acabei não indo para o mundo da criação, porque realmente eu sou muito... eu não sabia criar, né? Eu acho que eu conseguia ver as possibilidades da roupa depois de ela pronta. Mas eu não tinha aquele talento da costura, da modelagem, eu era um fiasco, né? E a minha nona foi uma grande modista, então eu tive essas inspirações muito fortes dentro de mim. Me formei lá, acabei indo para essa questão de imagem, né? Desse olhar para o outro, porque eu trabalhei numa rede de lojas como personal stylist masculina. Comecei com masculino. E eu trago pra mim muitas referências masculinas à questão da alfaiataria, né? Sim. Eu tenho muito isso também do meu pai, que nem Lisa falou das memórias afetivas. Meu pai foi gerente de banco, eu trabalhei muito com moda masculina. E acabei trabalhando nessa rede de lojas, fiz uma pós-graduação e, enfim, daí vim muito para esse mundo da imagem mesmo, né? Tenho uma gata linda, que é a Nami Gatibel, não tive filhos, amo vinhos. E acho que estou num momento de um outro movimento em relação à imagem, para mim, que eu agora me apaixonei pela filosofia, né? Porque eu adoro refletir sobre o que é se vestir, né? O que nos constrói, o que nos compõe. Como a minha amiga, parceira que eu amo, assim, não poderia ter sido outra pessoa, porque ela é minha irmã de alma mesmo. As camadas que nos compõem, né? Que eu acho que aqui ela pode se apresentar muito bem. Exatamente. Ai, que lindo. Diferente da Cris Carvalho, que veio do mundo da moda, Elisa Cole vem do mundo da escola. Nos Do ensino fundamental. Bom, eu sou professora, né? Sou da área de educação infantil, meus alunos até 10 anos de idade. E logo depois que eu falei, chega, deu esse universo escolhado, eu não quero mais pra mim. Foram 16 anos dedicado à educação. Daí eu precisei fazer um personal branding. Falei assim, peraí, deixa eu ver, né? Onde é que eu me encontro? Isso aos 40 para 41 anos de idade. Nesse momento eu falei assim, bom, deixa eu entender um pouquinho pra que eu sirvo também fora da área. Daí fiz um personal branding e saiu coaching, enfim, saiu consultoria de imagem. Falei, nossa, o que é isso? Não sabia, enfim, fui estudar, me aperfeiçoar um pouquinho mais sobre o conteúdo, sobre o que era exatamente isso. Eu falei, bom, como eu não estou fazendo nada, é o momento de repente, eu me ocupar. E fui pra consultoria de imagem e vi o quanto ele era mais sobre pessoas do que sobre roupas e moda. Daí me atentou, falei assim, peraí, isso aí eu acho que é o meu universo, gosto disso. É óbvio que essas referências estéticas que eu falo do passado contribuíram muito para quem eu sou hoje, tá? Acho que essa coisa de referência familiar das mulheres da família, tá? Mas ela veio num momento muito bom da minha vida, aquele momento que eu pensava exatamente isso, para que eu sirvo a não ser só ser pedagoga, né? Ser professora, então eu devo ter alguma coisa que eu vou fazer tão bem quanto. E chegou também num momento muito bom da minha vida, pela idade, né? 40 anos ali, me descobri completamente na profissão, fui me aperfeiçoando cada vez mais e entrei de cabeça hoje, não existe outro plano que não seja a consultoria de imagem hoje na minha vida. Nossa senhora, foi pro lado. E ela tem que eu 3 nunca netos, sou. gente, com essa cara de Gente, 20 não é anos. isso. Não, Tenho 3 filhos e 3 netos. Quero chegar um dia, quem sabe, Pois ali, então. né? E vocês não sabem que a gente só tem 3 dias de diferença de idade? Ai, verdade. Nós somos arianas as duas. Exatamente, só 3 dias de diferença de idade. Ela do dia 25 e eu do dia 29 de Fazer março. festa junto, Não, 4 dias. Bora fazer 25 e 29, 4 dias. Outra perguntinha.
Moda e identidade, qual que vocês acham que é a relação delas andarem lado a lado, ou elas se encontram em algum ponto? O que vocês acham? Eu acho que com certeza elas estão lado a lado, porque não tem como a gente falar de identidade sem não falar do nosso comportamento, e moda é comportamento, e moda é expressão, e tudo tá ligado ao nosso comportamento, né? Então eu acho que é pura conexão. Então a todo momento a gente vai se expressar conforme o nosso comportamento, através da nossa identidade. Mas eu acho que falta, daí eu vou trazer uma reflexão, né, como uma boa filósofa. Eu acho que falta muito a gente entender o que é realmente a moda, né, e as conexões que a moda nos permeiam. Porque a gente tem um conhecimento muito básico e a gente acha que moda é muito só o comportamento do movimento de uma época, e não é só isso. É muito mais do que isso. E não é porque está na moda, só por um olhar efêmero, que eu tenho que usar. A moda é muito mais do que isso. A moda é construção de sociedade. Né? Ela fala muito de história mesmo. Então eu acho que a gente acaba levando o olhar da moda muito para um olhar de aparência. Não é. Aquilo que a gente falou, né? É comportamento, é comunicação, são os pilares da imagem, né? E eu acho que andam lado a lado quando a gente consegue enxergar dessa forma. Não só com pilar estético, resumindo. Tá, então eu vou só pegar o ganchinho, por favor. Aqui, Então você acha que, por exemplo, se você vê uma pessoa, qualquer pessoa na rua andando de chinelo, indo, sei lá, trabalhar, às vezes de bermuda, aquilo já não é uma identidade da pessoa? Pode ser, se o comportamento dela for tranquilo, sim. Agora, se ela estiver tropeçando em cima daquele chinelo e ela está usando só porque as pessoas estão usando, aí não faz parte da identidade dela. Então, quando a gente conecta a moda só por um fator de aparência, eu acho que ela não está linkada com a identidade. Mas quando a gente conecta a moda com o comportamento, com a comunicação, ela está linkada com a identidade. Eu acho que falta essa clareza, né, Elisa? Da gente entender a moda com esse viés. Eu até trouxe, junto dos slides, um post hoje na palestra, que falava sobre nos expressamos através da moda. Isso é fato, né? A gente sabe, a gente trabalha com isso todos os dias. Então essa expressão vem através da moda. Então, ou seja, identidade, nos expressarmos e moda está muito linkado. Agora tem uma situação. A moda em si, falando de moda, construção, moda, conceito, ela também tem identidade. Total. Por exemplo, a gente sabe que tem um DNA de uma marca. Total. Então todas as marcas têm um DNA. Então se a gente pensar moda e identidade, as marcas têm o DNA delas, natural delas. E assim como nós, também temos o nosso. Então essa questão de identidade relacionada à moda tem muito a ver com moda conceito, que uma marca nasce de uma identidade, assim como nós. Então toda marca também tem sua história e que preza a sua identidade, e a mesma coisa como nós. E obviamente estamos linkados porque nos expressamos através dela. Então essa pessoa, esse ser precisa existir através da moda, que é uma marca, um conceito, e aí as duas têm suas identidades, né? Eu também acho. Eu gosto muito de história da moda. Lá... Eu sou da moda, né? Gente, então, Jesus do céu. E lá a gente aprende, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que teve aqui esse avanço, tudo. Não foi só um avanço bélico ou em qualquer outra parte do mundo que foi, mas também foi dentro da moda, né? Eles trouxeram tudo isso e tá até hoje perdurando, né? Por exemplo, o batom bala, embala, né? Exatamente, trench coat, a história do trench coat, coat, próprio Chanel, exatamente. Né? A história do terninho, das roupas, enfim, todas têm um histórico através da moda. Sabe que a gente estava falando sobre cultura, inclusive, esses dias com uma cliente, e ela falando dos europeus, falando de cultura, o quanto cultura influencia muito nas nossas escolhas estéticas. Ela falando, a gente comentando que na Europa, por exemplo, sempre teve muita escassez por conta das guerras e tudo mais. Então essa ideia de usar tons mais neutros, de ter um guarda-roupa mais minimalista, vem da moda. Isso mesmo, exatamente. Você vê que bacana a gente fazer
esses links históricos com a moda. E nós aqui no Brasil, com cultura completamente diferente, como nós não temos essa escassez, né? Nós não vivemos tanto dessa escassez, nós somos muito ricos. Então, de repente, o gosto pela beleza, do enfeitar-se, de ornar-se do brasileiro, vem muito disso, da gente ter isso, de repente, muito um acesso diferente da cultura, de repente, dos europeus. Sim, porque não teve essa guerra, né? A gente não passou nesse... Mas você viu que é moda? Você viu que tudo isso ainda perpassa pela história da moda, eu né? tenho uma amiga que veio agora, ela é europeia, ela veio aqui, ela falou assim, vocês são muito coloridos. Não tem isso lá. Até pela própria miscigenação. E até se a gente for pensar hoje, né? Olha... a gente tem duas acromias e eu tô aqui no meio do vermelho super intenso, assim. E eu acho que também é bacana a gente pensar nessas questões de moda, porque eu nunca vou me esquecer, quando eu fui fundamentar a metade de pós-graduação com a Beth, e eu tinha que fundamentar, 2005, 17 anos atrás, o peso na história profissional do futuro. E eu cheguei com livros falando muito dessas questões que a gente está falando aqui de moda, e ela me matou. E ela disse, tu vai ter que olhar muito mais do que isso. E ela disse pra mim assim, dá uma olhada no que Lipovetsky fala do Império do Efêmero. E eu quero que tu entenda que no Brasil nós somos pavões. Porque nós precisamos mostrar que o homem pavoneia-se. Na sociedade das aparências, a gente precisa se pavonear. E o que é o pavonear? Ornamentar. Exato. Nós precisamos, olha como nós nos ornamentamos aqui hoje. Então acho que dentro da identidade é saber qual é a minha porção pavão. Que talvez pra mim seja isso, pra ti seja o preto, pra Elisa seja essa estética. Então eu acho que quando eu entendo identidade como eu sou um pavão mais discreto, ok, nós todos nascemos para sermos pavão. Sabe que eu tava estudando sobre o minimalismo, porque tá vendo essa tendência vindo, né? E aí porque como você vai estudando, eu pelo menos vou estudando para fazer os meus posts, para falar para os meus clientes, e eu fui entendendo que dentro do minimalismo, que eu achava que era uma coisa, é outra coisa. E eu falei, gente, eu sou minimalista, eu sou clean girl, porque apesar de eu ter esse estilo dramático, eu sou estilo dramático dentro do Mas clean é o comportamento. Girl, assim. Exatamente. É o comportamento. Mas como é amplo? Não é amplo? É muito Porque não é só amplo. aparência. É a palavra, a gente fala o minimalismo, mas se a gente for ler ao pé da letra, é muito amplo. A gente pode colocar em várias posições. Por isso, de repente, a gente colocar uma nomenclatura em alguém É muito complicado. Porque, não, e outra coisa, subjetivo. Porque a tua visão de minimalismo pode ser uma, minha outra. Exatamente. A tua visão é subjetivo. Tudo E daí isso, foge não é? da identidade, porque identidade é DNA. E cada um tem um DNA. E cada um tem o seu. Exato. E que vem através dessas bagagens, valores culturais, familiares que a gente vem trazendo. E que eu acho isso o máximo. E que eu acho que às vezes tem muitas pessoas que ainda têm resistência a isso. E foi aí que eu tive a minha crise. Por causa da resistência das outras pessoas em aceitarem Por conta de era igual. Não, criaram um estereótipo que, peraí, não é bem assim. De repente eu venho para quebrar algumas barreiras. Tem que ser assim ou assim. Eu também, uma vez, uma pessoa falou pra mim assim, mas construir mais não tem que ter cabelo curto? olha só como você vê, né? Exatamente, gente, mas hoje mesmo a gente falou muito sobre isso, sobre a ideia do que faz sentido pra mim. O que faz sentido. E dentro desses estilos transitórios são as variantes. Exatamente, Que a gente meu tem Deus nas do céu. Olha facetas como, né? É um bom. né? Adoro esse tipo de Eu papo. também, nossa, ficaria assim, sei lá, 5 horas aqui, gente. Mas eu tenho então outra pergunta. Como me vestir bem sem deixar minha essência de lado para acompanhar as tendências atuais da moda? Repete, Como me vestir bem sem deixar a minha essência de lado para acompanhar as tendências atuais da moda? Fazendo um trabalho de costura de baixo. Boa!
Gente, é o seguinte, tá? Primeiro, eu acredito muito, o que as pessoas veem muito pedindo, que a gente vê, a solicitação, eu gostaria de estar mais elegante, eu gostaria de ser mais moderna, essa é a palavra. Ok, é atualizar, mas essa atualização pode vir em conta-gotas no guarda-roupa. Uma modelagem diferente, 3, 4 peças que venham acrescentar tanto de cor quanto modelagem. Então eu trazer alguma coisa que é atual, mas ao mesmo tempo atemporal para esse guarda-roupa. Então eu começo a atualizar ele dentro das tendências, sem o exagero, sem comprar de forma aleatória. Pensar bem nessas futuras aquisições. Aí é consultora de macho, óbvio. Sempre respeitando o que a gente é, porque não é aquilo, a gente complementa o que está na tendência que necessariamente eu tenho que ter, né? Com certeza. Gente, ficaria aqui mais não sei quanto tempo conversando com vocês. Foi muito legal. Muito obrigada pelo bate-papo, viu? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Com certeza. E até uma próxima.